sei, lendo sobre você, você viaja pelo Brasil, participa de simpósios, participa de Eventos, por exemplo, do eventos Global Forum of esporádicos, Nicotine, que é o exatamente. Fórum E Global da existe um Nicotina. investimento para isso, né? Ninguém viaja de graça. Eu queria, se você pudesse explicar como é que funciona mais isso. Se existe alguma empresa tabagista por trás da sua empresa, se você já foi abordado por alguma empresa tabagista para ajudar nessa questão da divulgação do vape, porque a gente sabe que é uma pergunta um pouco mais complexa e longa, mas eu preciso Claro, fazer esse vamos lá. raciocínio. A indústria tabagista hoje ela está se movendo para a questão dos cigarros aquecidos, né? O Marlboro tem o IQOS, né? Eles têm aqueles tabacos aquecidos e a gente vê que o cigarro eletrônico, querendo ou não, ele é o futuro, né? Como Não tem ainda no Brasil esse não tem ainda tabaco no aquecido, Brasil. tem muito Mas, por exemplo, pouco. o carro automático, o carro eletrônico, né? Elétrico, hoje já é o presente, né? A gente vê tudo caminhando para isso. Então, nada mais diferente do que uma empresa antiga, centenária de cigarros querer partir para isso e financiar projetos e até, por que não, essa questão do lobby, né? De fazer lobby político. E eu queria saber se você se enxerga dentro disso, Uhum. se alguma empresa já chegou a te abordar nesse sentido. E vamos por esse caminho por Tá, enquanto. é que são várias perguntas. São Vambora. várias perguntas. Eu adoro essa pergunta porque eu acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Por que é que você está me fazendo essa pergunta? Você não quer saber se fulano, beltrano, ciclano paga. Você quer saber quais são os meus interesses, a quem eu estou Também. defendendo. Porque é o objetivo, né? Ah, o Alexandre tá falando isso por quê? Um dos objetivos, porque também é importante a gente saber se de fato tem alguma Sim, empresa claro, pagando, né? E ó, tamo de olho em todos os comentários Vamos, aqui, assim, ó, Carlos Palmeira, eu quero Aaron Bernardo, Alves Ribeiro, Eduardo Garcia, Robson Villanova, a gente vai responder todo mundo, tá bom? Perfeito. Eu vou fazer a resposta longa, mas antes a mais curta, que é o que todo mundo quer saber. O Direta nunca recebeu nenhum financiamento, não tem nenhuma ligação com a indústria do tabaco, tá? Na indústria tabagista, quem fabrica cigarros, ok? Beleza? Mas vamos para a resposta mais longa. As pessoas querem saber se existe essa ligação, porque quem que o Alexandre está defendendo? Os interesses de quem? O que ele fala, eu posso confiar? Porque se Satanás entrar aqui e falar assim, o sol é branco, você vai falar assim, não, ele tá mentindo, é amarelo. Não, ele é branco. Se você for agora no Google, abre uma nova aba, não sai da live, o sol, a cor dele é branca, mas a gente, por causa da atmosfera, vê ele amarelo. Quando uma pessoa fala, seja a indústria tabagista, que é a favor da regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil, e por isso que existe toda essa campanha e essa tentativa de colocar o cigarro eletrônico no colo da indústria, é uma tentativa, assim, uma argumentação completamente falsa. Porque, primeiro, a indústria não foi a inventora do produto. Muita gente acha que o cigarro eletrônico foi inventado pela indústria porque existe uma campanha tentando convencer as pessoas disso. Segundo, eles nem têm detêm o mercado global de cigarros eletrônicos. Quem tem é a China. Quem brigar com o fabricante, entre aspas, o dono, briga com a China. O dono do cigarro eletrônico sou eu. Assim como o carro foi inventado pela Mercedes-Benz e não foi pelo Henry Ford, que o Henry Ford só, né, melhorou e otimizou, mas foi o Carl Benz que inventou lá na Mercedes-Benz o primeiro carro, quem é o dono do carro? O dono do carro é o carro, meu carro. O meu vape é um produto que eu utilizo para um fim. Então não existe um dono do cigarro eletrônico, mas existe uma campanha tentando jogar no colo que nem é a indústria que está sequestrando isso para ela e falando, não, o cigarro eletrônico é nosso. Eles não falam isso. Mas quem é contra, quem é a favor da proibição, fala o cigarro eletrônico é da indústria. Então é por isso que querem saber, mas o Alexandre é pago pela indústria? Eu monitoro a indústria, eu fico de olho na indústria, a gente vê o que a indústria tem feito, a indústria tem tido, sim, muitas ações para regulamentação, fui convidado, inclusive, para eventos patrocinados pela indústria, nunca recebi nenhum real para estar nesses eventos, mas também não paguei minha passagem e hospedagem, que eu não vou trabalhar de graça, desculpa, mas eu não vou, mas eu já participei de alguns podcasts, como Metrópolis, Poder 360, dos quais eu não teria capacidade de estar lá, de uma figura de consumidor independente, fui convidado pela indústria, e o mais engraçado e irônico, nunca a indústria, talvez por ter o rabo preso que eles têm há 3, 4 décadas atrás, que teve toda aquela história de que falaram que a nicotina não viciava, que o cigarro não causava câncer, lá, todo aquele problema que eles foram processados e tal, talvez por causa disso, nunca eles chegaram pra mim e falaram assim, olha, você tem que falar tal coisa. Ou você não pode falar tal coisa. Nunca sequer chegar assim, olha, vamos ver a pauta aqui. Tenho uma dúvida Não. sobre isso. Agora, Manda brasa. até adiantando um pouco o nosso papo, a gente sabe que assim, que o vape é uma redução de dano, Sim. né? E na escadinha da redução de dano, o tabaco aquecido seria pior do que o Sim. vapor do cigarro eletrônico.
mesmo a indústria tabagista custeando a tua passagem, eles não viam problema de talvez você afirmar isso. Não, não. Na verdade, como eu te falei, nunca sequer cogitaram, olha, fala bem do tabaco aquecido, nunca. Inclusive, em todas as oportunidades que eu tive de criar algum artigo, alguma coisa, eu entrei em contato com a indústria perguntando dúvidas técnicas. Quando eu peguei na mão o tabaco aquecido, eu falei, olha, eu gostaria de que vocês verificassem o que eu escrevi aqui, tecnicamente, e eles, olha, a gente não vai revisar o teu conteúdo. Não, gente, eu quero saber se esse dado que eu tô falando, que vai até tantos graus, porque eu queria fazer um artigo tecnicamente adequado, se o tabaco que se chama tabaco reconstituído, que era a palavra e tal. Então, para você ver como a minha experiência com a indústria tabagista, nesses eventos onde eu palestrei, onde eu participei, foi essa. Se isso acontece com... Imagino que... Porque, vamos combinar. A indústria tabagista hoje, ninguém deve olhar e falar, nossa, esses caras são tão gente boa, que queridos que eles são. Porque eles fabricam cigarros que matam 8 milhões de pessoas por ano. Sim. Só que aí eu fiz até um artigo uma vez que eu falei assim, é o menino que gritava lobo. Porque finalmente hoje, que a indústria tabagista faz um produto, também não é a dona, não é a única, tá? Claro, por seus objetivos comerciais e capitalistas querem ter o mercado, mas hoje ela tá fazendo um produto que, se for totalmente substituído o cigarro a combustão, que é 100% do dano, por que é um cigarro aquecido, que é um produto aí sim da indústria tabagista, eles inventaram, que é o tabaco aquecido, que é 90% menos prejudicial, e é meio arbitrário, 90, mas é muito menos prejudicial. 88, 92, 87, é muito menos. E ninguém acredita. E eles gastam bilhões em pesquisa, e aí você olha a pesquisa, não, mas é da indústria. Tá bom, mas você não pode jogar no lixo a pesquisa da indústria, você tem que revisar aquilo pra achar cabelo em ovo, dizer assim, ó, vamos ver se vocês estão falando a verdade. E aí a gente tem um monte de outras pesquisas totalmente independentes, que é as que eu uso, tá? Eu não uso pesquisa da indústria tabagista exatamente porque existe esse conflito de interesses. Uhum. Então, quando eu falo sobre pesquisa científica, eu tô falando sobre pesquisa independente, encomendada por um país ou por uma organização centenária, uma universidade, alguém